Olá, boa noite. Oi, Tainá, bem-vinda. Vamos lá. Olá, boa noite, amores. Vamos que vamos. Boa noite. Muito bom, vamos começar essa live. Dia memorável, é? Ótimo, bem-vindas. Ai, que bom, perfeito. Vamos, isso. Obrigada, né? Boa noite, boa noite. Oi, Lúcia. Boa noite. Ai, que bom. Vamos começar, é? Boa noite. Amores, uma live belíssima hoje quero fazer com vocês, preparada com muito amor. Boa noite. E também num momento tão assim significativo. Boa noite, Valéria. Boa noite. Oi, Silvia. Gente, boa noite a todos. Vou esperar todo mundo entrar. É muito bom. Vamos. É uma boa noite. Terminamos a nossa egrégora de sadhana hoje de manhã. Foi uma jornada muito linda, uma sadhana de domingo a domingo. Começamos domingo passado, atravessamos toda essa semana bem interessante, né? Com essas águas escorpianas só aumentando dentro de nós. Soubemos atravessar uma tensão muito forte devido à nossa liberdade de escolha. Foi ótima, né, Valéria? Oi, Cecília! E chegamos agora em um grande portal, né? Na astrologia, o portal é a aproximação da próxima eclipse. Nós teremos a 1 grau 16 de Touro. Hoje vamos falar do significado das duas eclipses. Nós tivemos na lua nova a eclipse parcial solar e agora na lua cheia vamos ter a eclipse total da lua. É bem interessante esse. Então, o eclipse solar é um eclipse lunar. Ambos interessam, obviamente, esses dois signos, Touro e Escorpião, que são signos do. É o eixo da posse, porque é o eixo do prazer. Né? Vamos falar disso? Saudade! Ei, Fernanda! Nada, tem muitas novidades para contar para nós. Saudades! Vamos falar, né? Já estamos falando abundantemente para quem me segue no Instagram, dessa questão do desejo-prazer. Abrimos o curso de Cabala com aulas sobre o significado do prazer e do desejo. E ainda quero falar sobre isso, gente, esse eixo que está sendo mantido na força do próprio significado, seja pelo Urano, mas em Touro já dá 3 anos, mas seja também para esse Nodo Norte, que é Nodo Norte em Touro e Nodo Sul em Escorpião, que realiza então essas eclipses, inclusive. Mas agora, com a entrada do Sol, a entrada de Vênus e de Mercúrio, agora que está a 1 grau, obviamente esse eixo ele toma toda a própria força e faz vibrar todo o zodíaco, né? Vibrar o zodíaco significa que toda essa energia, né, zodiacal, ela se concentra, vamos dizer assim, mantida também pela força constante de Saturno em Aquário e também desse Marte em Gêmeos. Mas vamos dizer que essa força de Touro Escorpião, ela vai ser bem mexida dentro do zodíaco pela presença agora de um lado Urano e Nodo Norte e do outro lado Vênus, Sol e Mercúrio. Por isso que eu não continuo falando de prazer e desejo. É um ano, nós estamos escolhendo, né? Acabamos de escolher definitivamente para os próximos 4 anos
o que nós queremos para o nosso país, o que nós queremos de melhor para a nossa jornada social, política e econômica. Mas nós escolhemos mesmo profundamente mexidos e motivados por uma questão de posse. Nós falamos, lembram, do prazer ligado ao dinheiro. Então, é uma posse que nos provoca constantemente a querer ter o que é justo para nós ter. Aqui é importante, viu? Esse eixo nos diz que a posse não é só o nosso direito, a posse individual é a nossa existência. É importante não brigar com o nosso desejo de posse, porque se nós brigamos com o nosso desejo de posse, nós brigamos também com o nosso desejo ligado ao prazer. A nossa constituição física se ergue, se estrutura a partir de posses, da posse de todas as partes do nosso corpo que são profundamente coesas entre si por um desejo de manter essa posse não só intensa, mas ativa e constantemente comunicante entre si. Nós somos pessoas de muitas posses dentro de nós. Então, se a posse é ligada ao prazer, nós somos pessoas também de muitos prazeres ligados às posses que nós temos. Por que digo isso? Porque nós não conseguimos ter o que nós não desejamos ter. E nós desejamos ter só o que nós já sentimos como prazer. A gente tenta segurar por dever, mas esse segurar, ele desmancha na medida que o dever começa a não fazer mais sentido para nós. Agora, a posse que nasce de um prazer, isso permanece dentro de nós. Pode até acabar o ciclo dessa posse, mas permanece dentro de nós uma memória de prazer. Então, a posse que nasce de uma experiência de prazer, ela tem uma continuidade. A posse que nasce de uma experiência de dever, uma experiência de competição, uma experiência de... se é uma obediência aqui também, há uma exigência social, econômica, essa posse deixa de existir no mesmo momento que o dever ou o significado social deixa de fazer sentido. E nós vivemos isso na velocidade das nossas evoluções sociais, econômicas. Antes era importantíssimo ter uma determinada posse. Hoje, a posse que queremos é totalmente diferente pelo estímulo externo. Então, essas posses que são ligadas a estímulos externos, eles são ligados a um dever, e eu devo ter isso, eu tenho que ter isso, porque me leva a um determinado lugar, me faz sentir uma determinada pessoa. Esses são ligados a um ter que ter. Agora, a posse do prazer é diferente. A posse do prazer não é ligada a um ter que ter, mas a posse do prazer é ligada à surpresa. Esse é o lugar onde esse eixo, esses dois eclipses estão nos provocando. Nós somos muito ligados nas nossas escolhas a esse movimento da memória de um prazer. Era muito bom naquela época. Eu lembro do prazer que eu sentia. Então existe uma memória de prazer que nos leva a continuar a desejar. E aqui é importante, é isso que eu quero dizer hoje na nossa live. Nós temos que, mas estamos em um momento genial para a gente poder, que eu elenquei hoje, né? Reconhecer, aceitar, investigar, valorizar, denominar, descrever, assumir, amar a memória dos nossos prazeres. Essas duas eclipses que são
diferente entre si, mas que trazem, sendo do eixo Touro-Escorpião, a mesma mensagem. Aqui, o que é pedido para nós nesse momento, provocado, porque a energia sempre nos provoca, exatamente aqui, que dia que você vai se render à tua constituição fisiológica do prazer? Essa é a pergunta que eu trouxe para vocês, né, nessa live, uma pergunta profundamente provocatória, e quero provocar vocês, assim como eu me provoquei. Onde eu guardo as memórias dos meus prazeres? Porque onde nós guardamos as memórias dos nossos prazeres, nós guardamos também os nossos desejos. Então, nós guardamos também as nossas pulsões. Parece que esses lugares, eles são lugares onde nós não conseguimos chegar em um processo de não sabemos chegar, ou não foi ensinado a nós mesmos chegar nesses lugares através de uma indagação. Parece que quando se abre uma margem de que nós chamamos liberdade, nós somos essas pessoas que chegam a se machucar por tanta euforia de ser livre de sentir o próprio prazer. Nós assistimos, não sei se vocês acompanharam, na Coreia do Sul, para uma festa. Morreram mais de 150 jovens. Todo mundo prensado, querendo festejar. Era a primeira festa sem mascarina, sem máscara, depois do Covid. 150 jovens. Um outro exemplo que me fez refletir muito é a compra, né, do Twitter, do Musk, e aí ele abre, então, e logo entra toda uma escrita, uma comunicação de ódio, de provocação. É como se, quando nós temos um pedacinho de um território que é assim chamado liberdade, nós vomitamos todos os nossos monstros. É muito forte isso. Por isso que eu pergunto a vocês, e me perguntei também, onde nós guardamos a memória dos nossos prazeres? Que lugar é esse que situação, que lugar é esse tão escondido de nós mesmos, que quando escutamos, você está livre, quanta violência está se abrindo a partir de uma liberdade novamente afirmada, reconhecida, depois de o Covid, essas festas, essas bebidas. O que queremos dizer a nós mesmos? Que então no dia a dia nós não temos liberdade? Que então no dia a dia nós estamos sempre dentro de uma gaiola? Então vamos juntar essas três palavras. O direito é constitucional, eu digo, a tua constituição, que é o direito da posse. O direito da posse é ligada ao direito do prazer, e o direito do prazer é ligado, então, à liberdade de desejar. Parece que nós não temos essa liberdade, esperamos que alguém nos diga do lado de fora, aqui nesse território você pode desejar o que você quiser. Aqui nesse lugar você pode ser quem você realmente é. Quem nos constringe a esconder a parte mais íntima de nós mesmos? Lembra? Nós falamos disso, então, que uma outra palavra, olha só, posse, prazer, desejo, intimidade. Então,
o que nós queremos. E olha, nós fizemos essa sadhana, a intenção era mesmo isso, despertar em nós o desejo de crescer. No que nós queremos crescer? Qual é o nosso crescimento? Eu quero crescer nesse reconhecer, vou repetir porque é importante, reconhecer, aceitar, investigar, valorizar, denominar, descrever, assumir, amar o meu prazer. Tudo disponível para isso? Tudo disponível em descer profundamente nesse lugar que parece tão esquecido, onde eu guardo as memórias dos meus prazeres? E aqui eu trago de novo, né? Por que, Antonella, você fala de lugar, né? Porque é um lugar onde eu guardo os meus desejos. É a mesma coisa que eu pergunto para vocês. Onde vocês guardam as tuas emoções? Deve ter um lugar onde você descansa as tuas emoções. Descansa os teus sentimentos. Né? Aqui falando, né? Sentimentos de medo, sentimento de espera, o que vai acontecer. Onde você guarda tudo isso? Dentro de você, qual é o lugar? Porque se você sabe o lugar, você sabe também te alcançar nesse lugar. Nós somos, quando falo nós, né, existe aqui o que nós falamos de esotérico, nós falamos de, estou implodindo, isso é interessantíssimo, né? Nós falamos de espiritualidade, estamos falando aqui de astrologia, então, todas essas ciências, né, são trazidas para nós para poder colocá-las em um lugar, né, que é o nosso coração, não é? Eu mesmo, quem faz yoga comigo sabe. Abre então o templo do teu coração. Esse parece que é um lugar que todos nós conhecemos, ou pelo menos todos nós somos convidados, né, a visitar. Que é o teu coração, que é o lugar do teu amor infinito, é o teu templo, onde o teu divino habita, etc, etc. Mas então, se para isso, para o espiritual, nós temos um lugar, então para essas outras coisas, nós não temos lugar? Para todas as outras coisas, nós não temos lugar? Para o raciocínio também temos um lugar, né? Que é o lugar, toda vez que a gente fala, não estou pensando, a gente vem para cá, né? Isso também é para discutir, mas tudo bem. Também aqui nós reconhecemos um lugar, né? Que é o lugar acima dos nossos olhos, né? A gente olha para cima, deixa eu pensar. É quando nós estamos no nosso coração, no nosso lado mais espiritual, que chamamos íntimo, a gente fala então, porque aqui no meu coração, meu divino. Então, ok, vamos reconhecer esses dois lugares. Mas as emoções estão aonde então? Quando você quer se recolher nas tuas emoções, nas tuas sagradas emoções. Porque tem outra questão, né? O sagrado feminino. Onde está o sagrado feminino? O sagrado feminino está aqui, é o meu sagrado, o meu... Ok, tá bom. Mas então o teu sagrado masculino, onde está? E as tuas sagradas emoções estão aonde? Onde você guarda elas? E os teus sagrados prazeres, onde você guarda? Eu falo de sagrados lugares porque Escorpião, ele é profundamente ligado, essa modulação zodiacal é profundamente ligada a um espaço-tempo. Por que digo isso? Porque em Escorpião nós experienciamos o dois que se torna um. Então nós visitamos o íntimo do outro e somos visitados no nosso íntimo, e nessas visitações íntimas nós conhecemos o prazer de ser um. O prazer que nos eleva na êxtase. É o prazer criador.
é o lugar onde a germinação explode em toda a própria poder e força. Escorpião é o único signo onde nós escolhemos conscientemente de querer uma vida de prazeres. Porque em Escorpião nós nos reconhecemos como espaço-tempo de prazer. Em Touro também, mas em Touro é uma coesão profunda, muitas vezes inconsciente. Em Escorpião, nós elegemos a nossa consciência do prazer. E eu quero você, porque com você eu vivo o prazer. É uma escolha individual. Libra, eu quero todo mundo, no sentido de comunicação, mas aqui em Escorpião, eu quero você. Quero você porque eu senti um prazer a te ver, a te tocar, ao som da tua voz. Todos nós conhecemos esses lugares. São lugares de prazeres que desencadeiam outros desejos. Onde você guarda esses prazeres? Qual parte do teu corpo? Porque então, vamos dizer, qual parte do teu corpo vibra quando você se recolhe nesses prazeres? Qual é a parte? Porque então, quando você reconhece que uma parte do teu corpo vibra pelas memórias desses prazeres, é nessa parte do teu corpo que você tem que se recolher como lugar sagrado. Todas as tuas memórias são sagradas. Porque elas te dizem onde você esteve é porque esteve nesse lugar. Então hoje quero trazer para vocês uma outra revelação, né? Nós trabalhamos nas lives, né? Porque vivemos de revelação em revelação. O que significa, então, esse outro verbo muito ligado ao escorpião? Todos os escorpianos sentem isso, eles são profundos, né? A gente fala, não, o olhar escorpiano é um olhar misterioso, os olhos, a cor do escorpiano, o cabelo muito, muito escuro, os olhos escuros, traz uma interioridade profunda. Por quê? Porque a energia do escorpião é uma energia, então, de mergulho. Se nós não mergulhássemos em nós mesmos, nós não encontraríamos esse lugar de prazer. Então, o que significa me aprofundar? O que significa descer, né? Também Plutão é uma regência escorpiana, que também é uma consciência que nos aprofunda. Eu digo que é um elevador que desce cada vez mais. Então, o que significa descer? O que significa ser uma pessoa profunda? Lembra, nós falamos disso, belíssima, a diferença entre superfície, superficialidade e profundidade. O que significa? Então, vamos falar agora de uma pessoa profunda. Passei um ano intensamente profundo. Eu mergulhei em mim. Essa é outra frase, né? Que a gente muito fala. Nossa, esse ano mergulhei profundamente em mim mesma. O que significa mergulhar? Onde você vai quando você mergulha? Já pensou? Porque em algum lugar você vai. Nós somos seres em movimento. Dentro de nós nos movimentamos o tempo inteiro. Fora também somos seres que nos movimentamos o tempo inteiro. Nós aprendemos a nos movimentar pela teia mediática. Aqui nós estamos nos movimentando dos vários lugares do Brasil. Mas então, quando você mergulha em você mesma, quando eu digo para as minhas alunas de yoga, desce em você, visualiza essa avenida de descida. Para onde nós descemos? Isso é importante porque o lugar onde nós guardamos os nossos prazeres que desencadeiam nossos desejos, eles estão em lugares profundos.
Se para você espiritualidade não é ligada ao prazer, todos os prazeres, então com certeza não estão aqui no teu coração. Porque no teu coração você guarda as coisas mais preciosas, não é? Então os prazeres. Para mim, o profundo é visceral. Essa palavra também é bem legal. Tente quebrar essa palavra, Renata. Dá um sinônimo a esse visceral. Um lugar dentro do teu corpo. As vísceras. Então, vamos falar de vísceras? Quais são as vísceras do nosso corpo? Olha, para quem me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, entenda que não existe espiritualidade sem corpo, não existe astrologia sem corpo, não existe tarô, cabala, numerologia, yoga, qualquer coisa que você entenda como espiritualidade sem o teu corpo, sem o conhecimento específico do teu corpo. Então, quando você fala visceral, que é bem interessante, porque é muito ligado, né, a essa questão do prazer carnal também, né? A gente fala, não, mas que prazer, Antonella? O prazer espiritual ou os prazeres carnais? Então, esse prazer da carne, essa é outra palavra, gente, é fantástica. Eu amo esse eixo touro-escorpião. Nas minhas aulas de astrologia, as minhas alunas sabem, eu ficaria meses nesse eixo, só falando dessa modulação energética tão íntima a nós mesmos. Porque touro é o meu corpo e escorpião é o meu corpo com o corpo do outro, específico. De um corpo específico que eu escolhi para mim. Então, quando nós falamos dessa escolha carnal do outro, porque eu escolho o outro, eu sempre pergunto, mas o que você quer do outro? Do outro que você quer para você, o que você quer dele ou dela? Como assim, Antonella? Tudo que ela está disponível a te oferecer porque tem. O que você quer para você? Porque é isso que essa pessoa pode te dar. Então, visceral, carne, prazeres que são nobres, prazeres que preciso esquecer, esconder ou deixar de lado. Olha, tudo isso é muito ligado a eclipse que nós acabamos de passar e a eclipse que vamos viver na lua cheia. Então, é muito ligado ao dinheiro. Aqui é interessantíssimo, porque a gente poderia fazer um gancho com a nossa mãe, com o nosso pai, a experiência do amor dos nossos pais, entre eles. É muito ligado a quanto nós deixamos, nos abrimos ao amor, aos prazeres. Sabe qual é outro sinônimo que se dá a essa questão dos prazeres chamados carnais? As fantasias. Quem não tem? Escorpião vibra profundamente dessa força imagética do desejo, né? Tanto que uma outra característica escorpiana é a inteligência imagética, né? Tem uma memória imagética muito forte e também uma competência de saber traduzir, inclusive em marketing, a força de uma imagem. É assim também, né? todo o processo da psicologia e dos arquétipos, mas aqui estamos sempre falando de imagens. Porque Escorpião tem essa, ao tocar o outro, então a sentir o desejo que o outro desperta em mim, se abre uma competência incrível de imaginação. Porque então a gente imagina o que nós podemos fazer com esse outro. Quem não viveu isso?
Ah, mas então com você eu posso viver isso, podemos fazer aquilo, podemos experienciar isso. São tantas forças imagéticas dentro de nós. Que dia que nós sabemos esticar essa força no nosso cotidiano? Não, no nosso cotidiano, a ideia é de tirar essa roupa que estamos falando agora e colocar uma roupa que seja de convívio, aceitável. Olha que aqui nós estamos vivendo isso, né? Logo na minguante, essa Vênus vai entrar em Sagitário e também Mercúrio vai entrar em Sagitário. O Sol também está se preparando para ingressar em Sagitário mais para frente, daqui a dia 20, 21, aí ó. Então, Sagitário, a água de Escorpião prepara a força, o fogo sagitariano. Então, se eu não sei viver comigo toda essa história do prazer, desejo e posse, como que vou viver o fogo do sonho? Eu preparo, o Sagitário prepara as águas para eu poder me transformar em uma seta que lança os próprios sonhos. Onde estão? Onde guarda essa força da imaginação? Imaginação. Porque quando eu sou tocada pelo prazer, eu desencadeio uma sequência de imagens. A arte também é assim. Vamos falar de Júpiter em Peixes. Eu tenho uma tela branca e eu já tenho a imagem que eu quero desenhar nessa tela. Eu tenho uma máquina fotográfica e parto para um projeto, eu já sei o que eu quero fotografar. Então, qual onde nós guardamos? Porque essa é a proposta, né, desse eixo touro-escorpião. Onde eu guardo essa força? Qual é o lugar do meu corpo? E aqui, então, venho com essa nova revelação. O lugar onde nós guardamos todo esse potencial de prazer, desejo, depende do conceito que eu tenho dos prazeres e dos desejos. Porque se eu vivo esse potencial, então eu cultivo o prazer, que prazer, deixando então de separar o prazer espiritual, o prazer carnal, que prazer, se eu vivo ele profundamente, aceito, indago, que energia, né? Sabe os rabinos que falam, eu adoro, por isso que mergulho tanto na Cabala, assim também a astrologia cabalística, nós vamos estudar isso na nossa escola ano que vem. Os rabinos falam isso, nós somos os estudiosos do excesso. Nós somos os estudiosos do excesso. Porque esse é o prazer. Postei, né, nos stories esse marzão maravilhoso, esse oceano maravilhoso que é aqui em João Pessoa, entre essa força das águas que te pega de volta, que te mexe como se fosse, né, dentro de uma máquina de lavar roupa e te joga na areia, depois te suga de novo e te leva lá no alto mar. Essa força, esses são os nossos movimentos, os nossos desejos, prazeres. Se nós não priorizamos essa energia, não a elevamos ao sagrado, então não trazemos ela no nosso coração, onde a gente
Joga ela por medo. Aonde? Nas periferias. Aqui as periferias, aqui não, no mundo inteiro, né? As periferias são chamadas as favelas, não é? Um grande arquétipo para nós. Melhor, vamos falar de outra coisa, porque que faz mais sentido, viu? Tem um outro lugar que vai além das favelas, ou às vezes está no perímetro das favelas, que é o lixão. Já visitaram o lixão? É uma das minhas movimentos, né, de andarilha, para quem me conhece ou não me conhece. Quando eu cheguei no Brasil, em 94, eu fiz 1 ano de andarilha. E conheci em São Luís do Maranhão, nunca vou esquecer a intensidade dessa experiência, uma comunidade que se formou e cresceu ao redor do lixão. O centro era o lixão e tinha toda a comunidade ao redor do lixão, porque eles viviam do lixão. Eu morei lá um tempo com eles, foi uma experiência muito forte. Muito forte por quê? Porque essas pessoas tinham uma intensidade de comunicação muito forte. Então, o que é o lixão? O lixão é todo esse lixo abandonado, jogado, ele é uma explosão de energia, não é? E o que é o lixão? Para mim, que moro no centro, um lugar que nem quero conhecer porque fede, porque não é higiênico, mas lá tem meu lixo lá. Então, se os meus prazeres, olha, preste atenção, viu, gente? Se os meus prazeres não são cultivados, reconhecidos, investigados, valorizados, se os meus prazeres eu não vivo todos eles, eu não vivo eles como sagrados e importantes para mim. O lugar onde naturalmente eu jogo eles estão nas periferias. Estão nos meus lixões, para lá. Só que, como todos os lixões, eles têm o sumo, né? Então eles descem e entram nas nossas águas, que são águas que depois nós bebemos. Eles descem e proliferam fungos, vírus, que depois voltam para nós. A mesma coisa é o prazer. Aqueles prazeres escondidos, né? Ah, não, isso eu não posso. Ah, não, nossa, imaginei uma coisa que já tenho vergonha de descrever. É teu. Então, quando nós nos aprofundamos em nós mesmos, os lugares onde vamos são essas periferias. Se nós nos educamos com os medos dos nossos excessos, quando nós fazemos o trabalho de autoconhecimento, os trabalhos de yoga, o lugar onde nós vamos são nessas periferias. Me aprofundar no meu conhecimento e visitar os meus lixões. Porque lá tem a energia que pela primeira vez me fez sentir quem eu sou. Excesso, exagero. Como pode desejar isso? Como pode pensar que isso é um prazer? Olha, não vamos longe. Tantos invejas e ciúmes nós temos porque tem pessoas que vivem esses prazeres e desejos abertamente. Olha, que me entendam, porque vem tantas perguntas aqui. Não é consagrar o prazer e consagrar você que está com essa experiência de prazer. Esse é trazer todas as suas experiências com essa força centrípeta no teu centro.
você se conhecer, para você se encantar de novo, lembram? Com a energia que o prazer gera em você. Aqui alguém falou, que energia é essa? Pois é, que energia é essa que a gente joga nas nossas periferias? Então, quando nós nos expandimos, esse Júpiter, viu gente, retrogradando em peixes, quando nós nos expandimos, nós beiramos os nossos lixões, por isso que a gente assusta e veste de novo a nossa coraça, fala, não. O que você faz com os teus exageros? Ou você não é uma pessoa exagerada? Ou você nunca tocou a tua capacidade de fazer algo em excesso? Porque quando nós reconhecemos, né, movimentos que fazemos em excesso, nós conhecemos a nossa teimosia. Nós ficamos lá em maneira exagerada. O que te deixa lá em maneira exagerada? O teu excesso, a tua teimosia. O que você faz com esses teus exageros? Tem vergonha de falar sobre eles? Esconde eles? Porque isso vai só alimentar as nossas periferias. Então, quando nós nos expandimos do centro para o externo, nós alcançamos essas periferias. Então, nós alcançamos esses lugares onde nós jogamos os nossos prazeres e desejos não reconhecidos. Por isso que os rabinos falam, nós nos dedicamos aos excessos, investigamos eles, nos perguntamos por que temos esses excessos, esses prazeres excessivos. Esse é Escorpião, essa é uma eclipse lunar completa em Escorpião. Com uma Vênus lá por perto, nós vamos ver, vamos chegar na lua cheia, é um Mercúrio lá. E do outro lado um Urano. Nas nossas escolhas sempre temos motivações, pulsões que nem nós mesmos sabemos, porque nós não investigamos. Porque você gosta de uma determinada pessoa ou de uma determinada característica que se encontra nas pessoas que você se apaixona. Porque Escorpião é esse diálogo, entende? De você no teu prazer, que o outro, você imagina que pode te dar. Isso também é fortíssimo. Porque os prazeres que você guarda e não investiga despertam imaginações que você quer que o outro te dê. O que você faz com isso? E se a gente começasse a chamar de tudo isso espiritualidade? A Cabala nos diz, o zodíaco, nessa modulação escorpiana, nos diz, a tua essência, ela se revela nesse movimento que nós chamamos prazer e que nós chamamos desejo. O divino que nós desejamos para nós, quando ele é real e verdadeiro, a imagética vem de um prazer. Quem é o teu divino? Essa é a grande pergunta desse ano mercurial. Quem é o teu divino? Quando você se concentra nele, quais são os adjetivos que você dá? Esses adjetivos são ligados a experiências de prazer que você teve. Por isso eu digo, vamos chamar tudo isso de espiritualidade?
Vamos chamar tudo isso de astrologia? O que é astrologia? Astrologia é o prazer do contato que a minha vida individual tem com o movimento astral. Esse é o meu prazer. Esse é estudar astrologia. Estamos terminando, né, as minhas alunas de astrologia, terminando um ano juntos, muito forte, muito profundo, porque alcançamos as nossas mais longínquas periferias. E nos reconhecemos nelas, falando, essa aqui sou eu, não sou é meu e sou eu. Essa é astrologia. Astrologia é quando a minha existência individual, a estudar o movimento dos astros, toca. O movimento dos astros me toca individualmente. Essa é astrologia. É puro prazer. Então, falávamos ontem, né, trouxe essa belíssima carta da temperança, que dentro da cabala, da astrologia cabalística é ligada a Escorpião, assim como a letra Nun, ambos revelam forte. Oi, ai que bom! Bem-vinda, Mágica, saudade de você! Revelam esse íntimo casamento, prazer, a germinação que vem aqui em Escorpião é exatamente o conúbio esponsal entre o masculino e o feminino, entre o desejo e o prazer, entre a imaginação do que você pode me dar e o que você realmente me dá. Estava estudando esses dias esse grau 16, onde nós vamos ter a eclipse, a lua cheia, grau 16 de Touro, que já estudamos em Urano, e Urano vai voltar nele, que é exatamente surpresa. O ser surpreendido. Vamos falar das escolhas políticas, que chegamos aos resultados. O que você espera? Quais são as tuas expectativas e qual a medida da surpresa que você deixa aqui aberta? O que você vai buscar? O que você tem em memória lá atrás? Essa é eclipse, viu, gente? O que você vai buscar? A memória que tem lá atrás? Ou você vai indagar a surpresa, o novo que está aí, para você poder filtrar se você vai querer ou não. Vamos então nos espiritualizar nessa energia. A energia do prazer. Vamos elegê-la como nosso movimento espiritual. Eleger como movimento espiritual, então, se consagrar nos nossos movimentos mais íntimos. Então, mais profundos, então, que nós jogamos mais nas periferias. Tragam eles de novo no centro. Se reconheça, saiba se descrever nos teus desejos, que nem a você mesma você conta. Esse é se dedicar ao excesso que os rabinhos falam. Esse é viver essa eclipse a 16 graus de Touro. A eclipse lunar é uma eclipse misteriosa, por isso que também na lua cheia, esse ano não vamos ter a live, vou fazer a live só na minguante. Porque é um momento muito misterioso. Uma eclipse lunar é sempre misteriosa. Eu sempre digo, não é legal fazer rituais, é sempre um momento, porque aí a lua por um instante ela se alinha ao ponto tal que ela se esconde.
Então, aquela luz do sol que nós queríamos tanto ver nela, esperamos até a lua cheia para ver, para poderla ver espelhada na lua, ela se esconde. Então, o que se esconde a nós? Se esconde toda a nossa história emocional por um instante. Ao se esconder, então, nós nos perdemos e nos reencontramos logo depois. E ao nos reencontrar, nós podemos nos reencontrar amantes dos nossos prazeres, amantes da nossa imagética prazerosa, para indagá-la, para descrevê-la. Descrevê-la é se reconhecer. Porque nós escolhemos o outro não pelos nossos raciocínios, pelos nossos valores. E aqui é outro, porque depois nós precisamos juntar, vamos fazer isso em Sagitário. Nós vamos juntar os valores aos prazeres. A Cabala se fala a metanoia do prazer. Mas se nós não conhecemos nossos prazeres naturais, íntimos, profundos, como que eu vou direcionar essa energia? Como que eu vou falar de metanoia do prazer? Porque aí eu tenho que juntar, né? Nós falamos dentro dessa energia escorpiana, nós juntamos então a coerência dos meus valores com a coerência dos meus prazeres, porque senão eu vivo uma vida mentirosa. Eu tenho os meus valores e escondidos eu tenho os meus prazeres. Nós vivemos isso. Fomos educados a viver isso. A espiritualidade hermética nos diz, alinha isso. Essa é a disciplina, alinha isso. Seja coerente a escolher os valores a partir dos teus prazeres. Aí você tira os valores de toda aquela história da crença limitante, do moralismo, e aí você alinha eles. Sim, você alinha eles aos teus prazeres. Se você tem prazer em algo, lembre disso. Esse algo é o teu valor. E se você não reconhece isso, então esse algo se torna uma pulsação oprimida que cria uma imagética explosiva, que quando tem uma margem que seja escondida, nessa margem você explode com toda essa imagética. Sim, maravilhoso. Por isso que nós precisamos consagrar os nossos prazeres. A consagração não é dos valores. A consagração, a modulação escorpiana nos diz, a consagração é dos nossos prazeres. E aí, nós vamos mergulhar não no prazer, mas mergulhar na energia que esse prazer despertou. E essa energia que esse prazer despertou, eu vou direcioná-la escolhendo o meu valor. Quero te levar a experienciar esse prazer. Esse é Sagitário. Muito lindo, né? Fizemos toda essa travessia desse segundo turno juntas, né? Começamos domingo, fizemos a nossa sadhana, estamos aqui juntas celebrando uma escolha. Está disponível a considerar e viver e reconhecer essa escolha feita? Com toda a tua energia, que o teu saber desejar está dentro de você?
Sim. Entendem? Por que eu digo sim? Uma inflamação perfeita. Então, por que eu digo que tem que ter esse alinhamento? Porque primeiro precisamos tirar os valores. Vamos ver isso bem Sagitário, mas quero já aqui para não deixar confuso. Nós precisamos primeiro tirar os valores do moralismo, porque toda a história limitante das crenças limitantes cresceu dentro de nós com essa palavra de valores. Precisamos ter valores. Nós somos pessoas que vivemos movidas a valores. Isso pode ser uma grande mentira se os teus prazeres não são coerentes com os teus valores. Só que se você não trazer os teus valores os teus prazeres no centro, nunca você vai saber quais são os teus valores e quais são os teus prazeres. Os nossos valores, eles precisam ser assimilados pela nossa carne. Assimilados pela nossa carne, eles precisam responder com uma carne desejosa desses valores. Essa é a metanoia do prazer. Se continuamos julgando nossos prazeres nos nossos lixões, nós vamos ter a vida de ideais e as lutas cotidianas contra todas as nossas outras pulsões. Por isso que precisamos indagar os nossos excessos, não nos escandalizar com os nossos exageros, trazê-los para o centro e começar a nos conhecer. A partir disso, dentro desses exageros, nós vamos encontrar a germinação de uma nova energia, a germinação de uma nova história, que vamos chamá-la de Sagitário. Essa é a temperança. A temperança são 2 jarros na mão dessa figura maravilhosa. Dia incrível, né? Então, vamos alinhar então, como as pessoas individuais, como pessoas sociais, como pessoas coletivas. Vamos alinhar os nossos desejos e os nossos valores. E aí, sabemos então em que nós queremos crescer. Vamos deixar definitivamente de nos escandalizar de nós mesmos. Vamos deixar definitivamente de julgar, quantos julgamentos jogados assim à toa para fora. Se fala tanto de paz, né? A primeira paz que nós fazemos dentro de nós é essa conciliação com os nossos excessos, prazeres escondidos, exageros escondidos. Saber falar deles a nós mesmos, sem vergonha. É se consagrar. Esse é o primeiro movimento. Aí sim, você pode se apresentar. Eu sou quem eu sou. Essa é a nossa liberdade. Desistir definitivamente de todos os nossos escândalos que ainda carregamos dentro de nós, que se transformam depois em julgamentos fora. A gente julga, me entendam, aqui vamos encerrando, a gente julga tanto, né?
um país armado, um país violento. Lembre que tudo que tem do lado de fora é tudo que eu vivo do lado de dentro. Eu vivo muita violência dentro de mim. Eu sou a primeira a viver uma violência dentro de mim. E as nossas violências são os nossos prazeres não reconhecidos. Os nossos exageros, excessos não reconhecidos. Faço horas de terapia para suplicar a mim mesma de não ter mais esses excessos. E se eu consagrasse eles? Escuta? Vamos terminar, amores. Então, é isso aí. Essa escolha que chegamos aqui a fazer, todas nós, porque todos nós fomos dando o nosso voto, dando a nossa escolha. Então, agora que tenhamos a nossa consciência de querer crescer como sociedade que escolheu. E entrando então, mas não foi a minha escolha. Não é isso. A escolha é coletiva. Lembre disso. Entre nessa escolha, que você tenha querido ela ou não. Entre nessa escolha. Mas entre inteira. Entre com os teus excessos, entre com os teus exageros, entre inteira nela. E veja o que você vai querer fazer com essa escolha. Não julgue a escolha. Não julgue você mesma. Mas entre inteira dentro dela. A gente se vê, né? Se vê amanhã com essa nova jornada. Se vê amanhã, depois da manhã. Estamos juntas. Então, vamos encerrar aqui. Amores, então, domingo, dia de eclipse, nós não vamos ter a live. Vou fazer as previsões que sempre vão estar no YouTube e a gente se vê na lua minguante, para nos contar uma a outra como foi esse eclipse. Gostaram da live? Já sabem, né? Dá um like e multiplica. Ela vai estar também daqui amanhã, acredito, depois da manhã já vai estar também no YouTube como previsões. Alívio, né? Muito bom. Então, para uns alívio, outro é pesadelo. Lembrem, a escolha é coletiva. Todos nós escolhemos. Bora trabalhar agora com ela. Sempre lindo, né? Nos ouvir. Maravilhosa. Oi, socorro, saudade. Amores, beijo grande. E até a próxima, né? Beijão. Tchau, tchau.